Após a Segunda Guerra Mundial, a Polônia entrou na órbita soviética e viveu um período de grande prosperidade até os anos 70. Porém, ela assumiu enorme dívida com bancos internacionais, o que levou a uma grave crise econômica. Essa crise levou a uma revolta popular, quando o movimento de oposição ao governo ganhou força sob a liderança do sindicato Solidariedade. No início dos anos 80, ocorreram greves portuárias do Mar Báltico, onde os trabalhadores reivindicavam o direito de greve e a liberdade para se organizarem em sindicatos, assim como nas greves que ocorreram nas minas de carvão, na mesma época. Em 1945, foram firmados os Acordos de Alta, que colocaram a Bulgária sob influência soviética. Mas o regime comunista só se consolidou em 1947, onde os deputados foram presos e fuzilados, seguindo orientações de Georgi Dimitrov, governante. Em 1949, o poder passou para as mãos de Vulko Chervenkov, que reforçou o controle policial sobre a sociedade. Nesse período, a industrialização se acelerou. Em 1950, Todor Shivkov assume o poder e permanece por 35 anos. Nesse tempo de seu mandato, melhorou o padrão de vida de toda a população. Em 1992, Filip Dimitrov assume o poder e coloca um fim ao monopólio dos comunistas do poder. Entre 1945 e 1949, a Hungria se transforma em país satélite da União Soviética. Mas em 1950, Imre Nagy promove uma abertura política, que extinguiu a censura, abriu fronteiras, anunciou a volta do multipartidarismo e tirou o país do Pacto de Varsóvia. Como resposta, tropas soviéticas invadem a Hungria e destroem o regime, fazendo com que Nagy fosse preso e executado. Nisso, János Kadar assume o poder e mantém até 1988, onde foi substituído por Karol Gross. Esse novo governo fez com que houvesse abertura política total. Em 1991, as tropas russas foram retiradas do país e, no meio de novos mandatos, foram consolidadas as reformas econômicas e as mudanças democratizantes. Em 1947, após a eleição de políticos comunistas, a Romênia ingressou na área de influência soviética. Em 1960, o país adotou a política externa independente. Ceausescu tinha seu governo caracterizado como uma ditadura cruel, garantida pela violência. Um exemplo disso foi o massacre dos opositores e da minoria húngara e cigana que viviam no país. Em 1980, os romenos estavam descontentes com a repressão e com a crise econômica que o país enfrentava, desencadeando diversas manifestações contra o governo de Ceausescu. Em 1989, o governo mandou abrir fogo contra as pessoas que faziam parte da tal manifestação, ferindo e matando diversas pessoas, causando mais manifestações, que chegou ao ponto de Ceausescu, sua mulher e sua filha serem executados. No início de 1990, eleito por voto popular, Ion Iliescu assumiu o poder e provocou uma constituição que privilegiava a propriedade privada e a abertura econômica. Em 1948, houve a implantação do modelo socialista, onde os comunistas deram seu golpe de Estado. Em 1968, o comunista Alexander Dubček iniciou reformas para garantir liberdade e direitos civis no país, período mais conhecido por Primavera de Praga. Mas o governo de Moscou não aceitou essas medidas democráticas, fazendo com que as tropas do Pacto de Varsóvia invadissem o país, fazendo retornar a linha dura. Em 1980, veio a Revolução do Veludo, chamada assim por ter promovido mudanças no país sem violência. Em 1990, o país passou por reformas econômicas políticas, sendo governado pelo líder da oposição Václav Havel. Mas, em 1922, veio um movimento separatista na região que se tornou irreversível, causando a divisão da Tchecoslováquia em dois estados, a República Tcheca e a República da Eslováquia. A Bósnia formou-se a partir da união entre povos da Sérvia e da Croácia, nas quais a maioria da população era muçulmana. Nesse território conviviam basicamente três grupos: minorias sérvias, que eram cristãos ortodoxos, minorias croatas, que eram católicos romanos, e os bósnios, que eram descendentes de árabes e croatas convertidos ao islamismo. Porém, a paz entre esses povos foi abalada com os movimentos nacionalistas sérvios, que tinha como objetivo concretizar o projeto Grande Sérvia, que pretendia anexar Montenegro e partes da Croácia
e da Bósnia à Sérvia. Em 1992, os bósnios declararam a independência de seu país, o que não agradou os sérvios, e levou a um conflito direto entre os dois. No começo da guerra, os sérvios obtiveram muitas vitórias e implantaram a limpeza étnica nos territórios conquistados, ou seja, expulsaram os não-sérvios da região. A situação se agravou com a entrada dos croatas no conflito, que primeiramente queriam anexar parte da Bósnia, mas depois se voltaram contra a Sérvia. Em 1993, a ONU elaborou uma proposta de paz que não foi aceita. Isso fez com que ela enviasse tropas juntamente com a OTAN para combater na região. Nessa época, os sérvios já dominavam 70% do território bósnio, mas forças antissérvias conseguiram equilibrar as relações de força, o que levou à intervenção dos Estados Unidos, que deu início à negociação de paz. Em 1995, o acordo de paz foi firmado. O tratado mantinha as fronteiras da Bósnia, que seria dividida em duas federações, uma croata e uma pertencente aos sérvios, nas quais o governo seria exercido por representantes dos três grupos. Apesar dos milhões de refugiados e mortos, encerrou o conflito. O Kosovo era uma região autônoma dentro da Sérvia, na qual o governo local desfrutava de poderes quase iguais aos das repúblicas da federação. Em 1992, o governo sérvio limitou os poderes das federações, o que deixou os kosovares muito insatisfeitos, pois perderam vários direitos. A insatisfação no Kosovo aumentou após a eleição de Slobodan Milošević para a presidência iugoslava. Ele não pretendia devolver a autonomia e muito menos aceitar a independência da região. No início dos anos seguintes, os grupos revolucionários ganharam força e começaram a luta armada. A OTAN pressionou Milošević para pôr fim à repressão contra a população, e o líder declarou oficialmente o fim da guerra. Entretanto, as forças sérvias oficiais e paramilitares continuaram atacando civis secretamente. Em 1999, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, bombardeou o país por 78 dias, o que destruiu grande parte das construções e do território. Em junho do mesmo ano, o presidente aceitou um acordo de paz, e desde então o Kosovo é liderado pela ONU. Devido a uma grande disputa entre chefes de guerras locais, o povo passou a ver o Talibã como um grupo que traria projetos político e religioso para o país. Em 1996, a milícia talibã assumiu o poder de Cabul, mas só em 1997 foi considerado governo legítimo pelo Paquistão e Arábia Saudita. Com o fim da União Soviética, as nações deixaram de ser divididas em áreas de influência capitalista e socialista. Surgem vários conflitos na África subsaariana, América Latina e Ásia, devido à intolerância étnica e religiosa e também devido ao nacionalismo. A partir da década de 70, o Afeganistão foi abalado por duas guerras, disputas de poder e conflitos internos, além de desastres naturais, fazendo com que várias pessoas deixassem o país desde 1979. É um país localizado em uma área estratégica do Oriente Médio. Sendo assim, foi disputado por diferentes povos ao longo dos anos. Em 1953, Mohamed Daoud Khan tornou-se primeiro-ministro, porém foi forçado a sair do poder. Mas em 1973, após o golpe militar, ele torna e transforma o país em uma república. E assim, em 1978, Daoud Khan sofre um golpe liderado pelo Partido Democrático do Povo do Afeganistão e é assassinado. Nisso, a União Soviética teve que intervir na política de Hafizul Amin e acaba ocupando o país. Em 1980, os soviéticos nomearam o líder exilado de uma facção como presidente, fazendo com que os Mujahides, guerrilheiros islâmicos, se aliassem a outros países para lutar contra esse governo. Em 1988, foi assinado um acordo de paz e a União Soviética deixa o país. Após o atentado de 11 de setembro, o presidente George Bush iniciou um ataque contra o Afeganistão, pois acreditava que o líder terrorista Bin Laden estava refugiado no país. Em 7 de outubro de 2001, houve um bombardeio nas principais cidades afegãs, onde boa parte da população foi morta. Com a queda do regime talibã, um novo governo foi apoiado pela ONU nos Estados Unidos. Porém, só em 2004 ocorre a primeira eleição presidencial do país. Mas até hoje, forças internacionais permanecem na região para combater resistências do Talibã.